Na última aula a gente viu que para verificar se três pontos estão sobre uma mesma reta, se eles estão alinhados, basta pegar esses três pontos, montar um determinante e ver se esse determinante dá igual a zero. Se der igual a zero, eles estão alinhados. Se der diferente de zero, eles não estão alinhados, certo? Só que o que acontece? Frequentemente, isso seria muito trabalhoso, não que isso, calcular esse determinante seja um problema. O problema é que você, às vezes, quer saber qual a reta, né? Você quer determinar todos os pontos que estão numa reta de uma forma mais fácil. E ficar verificando de 3 em 3 se eles vão atender essa condição não é muito interessante. O que você pode fazer? Você pode determinar uma equação geral da reta. Como a gente já viu, para determinar uma reta você só precisa de dois pontos. Quais dois pontos? Quaisquer dois pontos que pertençam à reta. Então, por exemplo, aí a gente tem essa reta aí, marquei alguns pontos sobre ela, e eu não vou precisar verificar, né, porque seria um exercício inútil, quaisquer desses pontos aí que eu pegar de 3 em 3 e calcular o determinante vai dar zero, eu não vou verificar isso. O que eu vou fazer? Eu vou escolher dois pontos e vou calcular o determinante de uma forma que ele me dê uma equação para ficar fácil verificar se qualquer ponto pertence ou não a essa reta. Vamos fazer então na prática. Aí na apostila, né, eu usei primeiro os pontos A, B, depois usei outros dois pontos e aí disse para vocês que tem uma equação. Ó. Significa que cada ponto que eu pegar vai dar, cada par de pontos diferentes que eu pegar vai dar uma equação diferente? Não, as equações serão todas equivalentes. Então eu já anotei aqui, né? Pegando os pontos 4, 7, 3, 5, a gente obteve essa primeira equação aqui. Pegando esses outros dois pontos aqui, a gente obteve essa equação aqui. E como eu disse para vocês, elas são equivalentes. Já já a gente mostra exatamente o que isso quer dizer, embora vocês já saibam, porque a gente já viu sistemas lineares. Mas, enfim. Quais pontos eu pego, então? Veja, eu só preciso de dois pontos. Quaisquer dois pontos. Você pega os pontos que parecerem mais fáceis para você. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto 0 menos 1, porque ele tem 0, então na hora de calcular o determinante provavelmente vai ficar fácil. Eu vou pegar esse outro ponto aqui, ó, só para usar aí o cálculo com uma fração, tá? Não vou fazer as contas todas bonitinhas, mas vocês vão ver que pelo menos a gente faz as contas com fração sem problema nenhum. E aí, o que eu vou fazer? Olha só, eu disse que eu vou pegar o ponto 0 e menos 1. Só um minutinho que eu vou tirar essas gráficas. Então, como eu disse, eu peguei o ponto 0 e menos 1 e vou pegar esse ponto aqui, ó, que tem uma fração, só para deixar um pouquinho mais difícil. 3 sobre 2, 2, tá? O que a gente faz? A gente completa o determinante com 1. E aí, lembre-se, eu não estou querendo verificar se os pontos que estão marcados lá estão alinhados. Eu já sei que eles estão alinhados. Eu quero determinar uma equação geral para essa reta. Eu quero dar uma cara, né, para todos os pontos que pertencem a essa reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um ponto genérico. O ponto que tem uma coordenada x e que tem uma coordenada y. Né? Completo aqui. Veja, vou calcular o determinante e já que eu quero que eles pertençam à reta, aqueles todos, esses pontos aqui, ó, todo e qualquer ponto que eu pegar aqui e colocar aqui, ele pertence a essa reta, então esse determinante tem que dar 0. Gente, isso aqui não é mais uma questão de vai dar o 0 ou não vai dar 0. Eu quero que seja uma reta, eu estou determinando a equação da reta, portanto o cálculo desse determinante tem que ser 0. Então, eu só vou calcular o determinante para descobrir que equação da reta é essa. Vamos lá? Vocês já sabem calcular o determinante. Vou fazer devagar. Vou mudar aqui a cor. Tá? Refazer tudo de novo bonitinho. Então, vamos lá. Desenhar, vamos pegar aqui um verde. Certo? Vou repetir as duas primeiras colunas para ficar fácil de entender o que eu estou fazendo no determinante. Lembra que a gente está calculando o determinante de uma matriz de ordem 3 pela regra de Sarros. Então, 0 vezes 2 vezes 1, 0. Primeiro eu vou somar essas três primeiras aí. Menos 1 vezes 1 vezes x,
menos x mais 1 vezes 3 sobre 2 vezes y vai dar 3y sobre 2. Menos, agora eu vou fazer o quê? X vezes 2, 2x vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3 sobre 2, 3 sobre 2. Vezes menos 1, menos 3 sobre 2. Pessoal, lembrando que isso aqui eu calculei o determinante. Isso tem que dar 0, porque eu estou determinando a equação de uma reta. Eu quero os pontos que estejam na mesma reta. Tem que dar 0, tá? O que eu vou fazer agora? Vou simplificar aqui, acabar com esses parênteses. Então, eu tenho menos x mais 3 sobre 2y, ou 3y sobre 2, se preferir. Veja aqui, ó, menos 2x, 0 não vai modificar em nada. E aqui eu vou ter mais 3 sobre 2. Tudo isso é igual a 0. Eu vou pegar o que tem x e juntar, né? Colocar o x em evidência. Aqui essa conta está muito fácil porque, ó, menos x menos 2x, menos 3x. 3y, só tem um com y, então vai ficar 3 sobre 2y. Mais 3 sobre 2, que não tem nem x nem y, igual a 0. Essa é a cara da equação geral da reta. Você iguala tudo a 0. Você tem uma parte aqui, frequentemente, tá? Pode faltar uma parte ou outra aí, mas normalmente você vai ter 3 partes. Alguma coisa que está acompanhando x, alguma coisa que está acompanhando y e uma parte que não tem nem x nem y. E aí, tudo igual a 0. Bom, então, veja só. Eu determinei uma equação geral para essa reta, tá bom? Ah, mas e essas outras aqui? São a mesma equação, gente. São exatamente a mesma equação. Eu vou apagar isso aqui, ó. Porque foi só o cálculo, tá? Vou colocar essa equação aqui perto da outra e afirmo para vocês. Elas são todas iguais. Elas são todas, representam todas a mesma reta. São todas equivalentes. Outra dúvida que vocês podem estar se fazendo. Professor, e se eu tivesse colocado um ponto em cima e outro embaixo? Não faz diferença nenhuma. O que eu fiz? Eu peguei o 0, menos 1, 1. Eu peguei o 3 sobre 2, o 2, 1. E peguei o x, o y e coloquei aqui embaixo 1. Pessoal, tudo isso vai ter que dar 0. Quando você calcular o determinante vai ser igual a 0. No máximo vai ficar diferente a forma que você vai fazer as somas, mas se você organizar vai chegar exatamente no mesmo resultado. Então, se você quiser colocar o x, o y aqui, ó, na primeira linha, né, porque vai ser sempre alguém aparecer, ah, porque eu vi um vídeo no YouTube que o x e o y ficava em cima, ah, porque eu vi um que ficava no meio. Coloque onde você quiser, pegue o ponto que você quiser, desde que eles estejam na mesma reta, que você não erre os cálculos, vai dar resultados equivalentes, tá? Um exercício interessante para vocês aí, ó, é determinar equações que representem o eixo x e o eixo y. Então, pega dois pontos quaisquer aqui. Por exemplo aqui, vou colocar um negócio estranho aqui. Esse ponto aqui é o 4, 0, certo? Pega o ponto 5, 0. Calcula a equação da reta com esses dois pontos. Você vai verificar que toda equação de reta com pontos aqui em cima do eixo x, ela tem uma cara bem simples, bem familiar, já está até escrito aí na apostila. Faz um teste assim para pontos que estão aqui no eixo y. Pega dois pontos quaisquer que estejam em cima do eixo y e calcula a equação da reta com eles. Você vai ver que a equação de uma reta que está em cima do eixo y ela também é bem característica. Na verdade, você vai ter facilmente equações de retas verticais ou de retas horizontais. Agora que eu já só comentei um pouquinho a respeito disso aí, espero que vocês tenham entendido como calcular essa equação da reta. Veja bem, alguém deve estar se dizendo, mas a gente calculou 3 equações e elas são diferentes. Elas não são diferentes não, gente. Elas são equivalentes. Elas são basicamente a mesma coisa. Porque quando eu tenho uma equação, se eu multiplicar ou dividir um dos membros por alguma coisa, basta fazer a mesma coisa do outro lado que fica tudo igual. Lembrando que o outro lado aqui está tudo igualado a 0. Então não vai mudar nada. Veja só, eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou deixar ela aí, vou deixar ela como modelo. 2x menos y menos 1 igual a 0. Tá? Vou tentar transformar essa aqui, que é x menos 1 sobre 2 y menos 1 sobre 2 igual a 0. Vou tentar deixá-la igual.
Pessoal, olha só. Se eu pegar esta equação aqui e multiplicar por 2, o que vai acontecer? Vou multiplicar por 2. Lembrando que tudo que eu faço de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro. Só que aqui eu vou fazer 2 vezes 0, vai continuar 0. Aqui quando eu multiplico tudo isso por 2, 2 vezes x, 2x. Menos 1 sobre 2 vezes 2 vai ficar menos 1. 2 vezes menos 1 sobre 2. Resolve essa conta aí que você vai ter justamente menos 1. Menos 1 o quê? Menos 1y. A mesma coisa aqui, menos 1 sobre 2 vezes 2. Menos 1. Ou seja, tudo isso é igual a 0. São equivalentes. Ou seja, repito, não importa quais pontos você vai pegar. Não importa em qual ordem você coloca lá para calcular o determinante. Você organiza a equação e faz ela ficar com a cara que você quer. Elas serão equivalentes desde que você faça as contas todas certinhas. E esse aqui que parece mais complicado. Bom, veja bem. Primeira coisa que eu vou fazer então é multiplicar por 2. Vai ficar menos 6x. Aqui, como eu estou multiplicando por 2, está dividindo por 2, então vai ficar só 3y. Aqui, como está dividindo por 2, quando eu multiplico por 2, sobra só o 3. E aqui, multiplicando por 2, 0, vai dar 0. O que eu vou fazer agora? Vou dividir isso por 3. Não precisava fazer tão lento, mas eu vou fazer. Vou dividir tudo isso aqui por 3. E, obviamente, o lado de cá também. Só que o lado de cá já é 0. Quando eu divido 0 por 3, ele continua 0. Menos 6 dividido por 3, menos 2. Né? 3 dividido por 3, 1. Tá? Só que lembra que tem um y aqui, aqui tinha um x. Tá? 3 dividido por 3, 1 também. Ficou igual a outra? Olha, é só multiplicar tudo por menos 1 agora que você altera o sinal, vai ficar exatamente igual àquela lá que a gente estava buscando. Tá bom? Simples, simples, simples assim. Então, o que a gente viu agora, gente? A gente não está procurando saber se 3 pontos quaisquer estão alinhados. Eu tenho 2 pontos, basta que eu tenha 2 pontos. Se eu tiver mais pontos, mais fácil ainda, que eu escolho os pontos. Mas se eu tiver 2 pontos, eu consigo determinar uma equação geral para aquela reta. E para que isso serve? Porque fica fácil determinar se o ponto pertence ou não à reta. Por exemplo, né, eu quero saber a abscissa. Tá aqui, eu tenho essa reta. Tá aí essa reta. Ela, digamos assim, ela vai passar por todo o plano, né? Por todo o plano. Bem inclinada daquele jeito que ela está, mas ela vai passar por todo o plano. Eu quero saber qual a ordenada quando ela está passando aqui no ponto 5. Então, suponho, eu tenho essa equação aí que eu calculei várias vezes, tá? E eu quero saber qual a ordenada dela quando ela passa na abscissa 5. Qual vai ser o ponto lá em y quando ela passar pelo 5? Então, veja só. 5 é a coordenada em x, correto? Lembra-se que a gente achou essa equação aqui, Então, 5 é a coordenada em x, abscissa x. 2. No x eu quero que seja 5. Então, 5 menos y menos 1 tem que dar 0. 2 vezes 5, 10. Menos y menos 1 igual a 0. Então, 10 menos 1, 9. E y vai ser igual, vou passar o y para o outro lado, ele vai ficar y é igual a 9. Ou seja, o ponto 5, 9, o ponto 5, 9, também pertence a essa reta. E posso fazer o contrário. Eu quero saber quando a reta está passando aqui em menos 5. A reta está passando em menos 5, tá? Vamos só conferir se esse menos 2, 5 aqui serve. A reta passando na ordenada menos 5. Então, a equação é essa aqui. 2x menos y menos 1 igual a 0. A gente já viu que essa equação representa aquela reta. Quando y é menos 5, 2x menos. Quando y é menos 5, qual vai ser o valor de x? Você faz as contas, eu tenho 2x. Menos 5 vai dar 5, positivo. 5 menos 1 vai dar 4, né? Tudo isso é igual a 0. Então, 2x é igual a menos 4, x é igual a menos 2. Pronto. Se eu tenho um ponto qualquer, para saber se ele pertence ou não à reta, basta pegar, por exemplo, eu tenho um ponto, vou passar aqui para baixo, tá? Vou usar 2x menos y mais 1. Aí alguém fala e me dá um ponto qualquer. O ponto 5, 3 pertence a essa reta? O ponto 5, 3 pertence a essa reta? Você vai verificar, x é 5, 2
vezes 5, menos y é 3, 3, mais 1 é igual a 0, será? 2 vezes 5, 10, menos 3, mais 1. 10 menos 3, 7, mais 1, 8. 8 é igual a 0? Não, é óbvio que não. Então, este ponto aqui não pertence à reta. Se eu quiser saber se o ponto pertence ou não à reta, é só substituir as coordenadas dele, os valores de x, os valores de y na equação. Se der 0, ele pertence. Se der diferente de 0, como foi o caso aí, ele não pertence. Simples, simples assim. Então tá, vou pegar alguns exercícios aqui para a gente fazer, treinar rapidinho aqui. Acho que eu não estou esquecendo de nada aqui. Vamos lá. Ó, vamos fazer essa primeira questão aí. Obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, tá bom? Vou fazer diferente daquela estrutura que eu montei para vocês perceberem que não tem problema nenhum. Lembrando que eu só preciso pegar, eu quero a equação geral da reta. Eu só preciso pegar esses dois pontos aqui. Menos 1, 3. Tá? Menos 1, 3. Vou montar o determinante, tudo bem? O outro ponto é o 3, 2. Vou colocar em cima. 3, 2. E eu quero uma equação geral, porque eu já tenho dois pontos. Eu já tenho dois pontos da reta. Eu quero saber a cara de todo ponto que passa por ela. O que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui um ponto que representa todos os pontos. Ó, o x e o y. Ok? E isso tudo tem que dar zero. Lembrando, gente, eu só preciso montar um determinante que dê zero com os pontos, com dois pontos da reta e com coordenada x e y. Onde eu vou colocar isso aqui, se é na primeira, na segunda, na terceira, não importa. Eu vou calcular esse determinante e eu sei que ele vai dar zero. Então vamos lá. Vou calcular aqui rapidinho. Ó. X vezes 2 vezes 1, 2x. Lembrando que essa primeira parte eu estou somando. Y vezes 1, y vezes menos 1, menos y. 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 2 vezes 1 vai dar menos 2. 3 vezes 1, 3 vezes x vai dar 3x. E por último, 1 vezes 3 vai dar 3, vezes y vai dar 3y. Lembrando que esse determinante aí, toda essa equação tem que dar igual a 0. 0. 2x menos y mais 9. Aqui eu vou fazer, ó, menos 2 com menos 2 vai dar mais 2. Menos 3x. E aqui esse menos aqui, ó, menos 3y, tudo isso é igual a 0. Pega tudo que tem x e junta. Menos 3 mais 2 vai dar menos x. Pega tudo que tem y e junta. Menos y menos 3y vai dar menos 4y. 9 mais 2 dá 11. Isso tudo tem que dar igual a 0. Ficou igual a que estava lá? Não, mas repare que só mudou o sinal. Se eu multiplicar tudo por menos 1, tudo por menos 1, igual a 0. A equação, essas duas equações aqui são exatamente as mesmas, né? Elas são equivalentes, elas não são as mesmas, elas são equivalentes entre si. Repare aí na apostila que quando ele fala da equação geral da reta, ele vai mostrar para vocês como determinar essa equação. Então ele pega dois pontos genéricos, coloca aqui o x e y, colocou até em cima, ó, não tem problema nenhum. Repare que ele calcula aqui o determinante, faz as contas com essas letras que estão aí, vai dar uma estrutura grande assim, e aí tudo que está do lado do x aqui, ó, ele chama de A. Tudo que está multiplicando y, ele coloca em evidência aqui, ele chama de B. Tudo que nem tem nem x nem b, ele chama de c e iguala tudo a 0, tá? Essa é a equação geral. Em vez de você decorar isso aí, decorar o que A é B, basta você simplesmente calcular o determinante. Tem mais um minutinho, vamos fazer mais um aqui, ó. Essa é muito simples, né? Essa 2 é muito simples. Eu vou aproveitar que a equação está aqui e vou responder aqui mesmo. Verifique se o ponto 3, 2 pertence à reta S, cuja equação é essa aqui, ó. Gente, coordenada x, coordenada y. Para verificar se ele pertence a reta que tem essa equação, basta substituir os valores de x e y. Ó. X é 3, então no lugar de x eu tenho 3. Menos 3 vezes y.
No lugar de y eu tenho 2. Mais 3. Será que vai dar 0? Ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6, tá? Então eu tenho 3 menos 6 menos 3. Menos 3 mais 3 igual a 0. Sim, esse ponto pertence à reta. O resto aí está razoavelmente tranquilo ou bem explicado. Vamos encerrar por aqui, senão o vídeo fica longo demais. E na próxima aula a gente vê outras características. E nas próximas aulas ainda a gente vê outras equações mais interessantes da reta. A gente pode ver que não precisa deixar a equação da reta nessa cara. A gente pode pegar, de acordo com a conveniência, equações mais interessantes. Eu posso isolar o y, eu posso isolar o x, enfim. Até a próxima.